Seja bem-vindo a mais uma aula da nossa escola bíblica. Hoje nós continuamos com a nossa série chamada Fortalezas Mentais. E estamos baseados em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, que o Nicolas, que permanece aqui comigo, até agora não fez nada de errado, então espero permanecer mais um pouco aí, né? Se sumir é porque fez alguma coisa errada, nós mandamos ele embora. Vamos lá? 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Na época de Paulo, os militares romanos controlavam a guerra com seus soldados bem treinados. Suas máquinas de guerra, denominadas de tormentas, catapulta, lançavam dardos e pedra contra os seus inimigos. Embora as armas dos romanos fossem poderosas, Paulo reconhece outras ainda mais eficazes. As armas da milícia do cristão não são carnais, são poderosas em Deus e excedem em muito quaisquer armas que os homens possam produzir. Elas podem fazer coisas que a sabedoria e o poder humano não podem realizar. Paulo afirma que as armas do exército de Deus são poderosas para destruir fortalezas, anulando sofismas, argumento falso formulado de propósito para induzir outro a erro. Olha que coisa interessante. Paulo, na época, ele olhou para um soldado romano, ou para os soldados romanos, e começou a analisar as vestimentas daqueles soldados para trazer uma informação para a igreja. Eu acredito que Paulo ele estava pensando assim: como é que eu falo para essa igreja que as armas espirituais nossas, como é que eu falo para essa igreja sobre as armas espirituais, sobre como eles devem, como eles devem se vestir espiritualmente, estarem preparados para uma guerra. Paulo olha para os militares romanos. E aí, por isso do capacete, por isso do escudo, da espada, do cinturão, da couraça e até mesmo da sandália, da preparação do Evangelho da Paz. E eu acho isso aqui uma sacada extraordinária. E o fato de alguns crentes estarem desprovidos dessas armaduras, não usando de fato essas armaduras, eles são pegos pelo diabo. E aí é interessante que eu e você, a gente pensa muito sobre as vestes espirituais, mas aquela veste a veste branca, como a palavra nos ensina, nos mostra, aquela vestimenta toda branca. Então você imagina, né, a pessoa assim, e eu tenho certeza que você já ouviu alguém falar assim: cuidado para não sujar suas vestes espirituais, cuidado para não sujar suas vestes espirituais. E você tem uma vestes espirituais, não teve um irmão que viu o irmão com uma veste toda branca, limpinha. Mas para que essas nossas vestes espirituais não se sujem, eu preciso estar como essas armaduras espirituais. Acho que é mais ou menos assim. Eu estou com as minhas vestes espirituais, a branca, e por cima dela, com as minhas vestes de guerra, para que o diabo não tenha acesso àquilo que eu tenho espiritualmente. E uma das coisas que a gente pensa em tecido, em roupa em primeiro lugar, mas essas vestes, ela é a mente. Porque uma vez que essa mente ela for suja, uma vez que o diabo pegar na mente de alguém e colocar nela impurezas, quando é que começam as impurezas do diabo? São com os pensamentos. Então o diabo vai soprando, a gente falou isso na última aula. O diabo vai soprando: não tem nada não pega nada não vai dar em nada. Aí o diabo vai soprando através mesmo da fala dele, ou através de pessoas, e aí eu vou fazendo. Isso eu entendo que quando eu coloco em prática aquilo que foi um projeto do inimigo, é que esse capacete ele está
desajustado na minha cabeça. Então, esse capacete ele pode estar lá, mas com uma abertura, um afastamento que os meus ouvidos não estão acessíveis ao diabo. E aí toda impureza ela vai começando na mente e no coração. E automaticamente eu vou praticando, eu vou dando a luz ao projeto do inimigo e automaticamente sujando essas vestes espirituais. Por isso que a nossa mente ela precisa ser levada cativa a Cristo todos os dias. E o que é levar uma mente cativa a Cristo todos os dias? Oração. Pedir para que o Espírito Santo limpe os nossos ouvidos diariamente. Pedir para que o Espírito Santo limpe os nossos olhos diariamente. Pedir para que o Espírito Santo ele faça uma geral na nossa mente, limpe a nossa mente, para que não haja nenhuma contaminação na minha mente e no meu coração, porque uma vez que desce para o coração, a Bíblia diz que o coração é a sede da vida. Mas infelizmente o coração, depois da queda do homem, e nós vivenciamos isso, ele também é a sede da morte. Em Deus é a sede da vida, mas se a gente não tomar cuidado, é nele que produz todo o sentimento daquilo que eu quero fazer, daquilo que eu desejo fazer e daquilo que eu coloquei em prática. Então, por isso, nós devemos tomar cuidado com relação à nossa mente, destruindo todo sofisma, argumento falso, formulado de propósito para induzir as pessoas ao erro. Que é isso que o diabo tem feito, nos levado a um sentimento de liberdade, e alguns ainda falam, por que eu não posso, né? Por que eu não posso? Por que eu não posso? Por que todo mundo faz? Aí tem aquela velha história da mãe. Você não é? Todo mundo. Você não é? Todo mundo. Então você não é todo mundo. Eu tenho certeza que você tem uma mãe. Se você não tem, já teve. E eu tenho certeza que a sua mãe já disse, você não é todo mundo. Isso é muito bom. Quando a gente entende sobre você não é todo mundo, você não fará o que todo mundo está fazendo. Você é diferente, você é especial, você é importante, você não é todo mundo. Você tem um valor para mim, por isso eu não quero que você seja todo mundo. Deus te fez de forma ímpar, Deus te fez de uma forma única, você não é todo mundo. Então quando a gente entende essa fala, que é uma fala da mãe, e a gente traz para a nossa vida cristã, a gente vai entendendo muitas coisas. E no Salmo 91, versículo 1 e 2 diz o seguinte, vamos lá? Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Olha que coisa interessante. Qual é a nossa fortaleza? Onde é o nosso abrigo? É o Senhor. Nós precisamos entender que nós temos duas fortalezas. O Senhor, Deus, Jesus, Espírito Santo, e nós temos o diabo e seus demônios. Da mesma forma que o Senhor nos abraça, o diabo também nos abraça. Quando o diabo nos abraça, é uma fortaleza que se cria ali, que para Deus às vezes tem dificuldade de ter acesso. Até que essa pessoa reconheça que ela está nos braços do inimigo, em uma fortaleza maligna e uma fortaleza destruidora, porque a ideia, quando Deus nos abraça, o abraço de Deus é proteção, Ele quer nos proteger. Quando o diabo nos abraça, ele quer nos esmagar, ele quer nos matar, ele quer pressionar, trazer uma pressão sobre as nossas vidas até o ponto de sermos destruídos completamente. Mas que eu e você tenhamos essa consciência a cada dia, que Deus é o nosso refúgio, nosso abrigo, nosso descanso, a sombra do Todo-Poderoso está sobre mim, está sobre você. Que você possa desfrutar disso,
que você possa, se você estiver em uma fortaleza criada no inimigo, saia dela. Se a sua mente está em volta, se em volta da sua mente tem uma fortaleza maligna, que você saia dela e possa viver tudo aquilo que Deus tem para você. Nós te esperamos na próxima aula, em nome de Jesus.